Ecofisiologia vegetal, aula nutrição mineral de plantas. Qual a importância da nutrição mineral na ecofisiologia vegetal? Aqui nós temos já uma forma de responder essa pergunta, que é a presença do nutriente mineral na fotossíntese e no metabolismo da planta, sendo do metabolismo primário, metabolismo secundário, compostos simples ou complexos. Nós vemos que há a presença do nutriente mineral na fotossíntese, e nós temos a importância na qualidade, por exemplo, dos nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas e outros, como alimentos para os animais, formas de utilização como matéria-prima, como podemos ver, madeira, energia, celulose, medicamentos, que seria do metabolismo secundário. Tudo isso vai ter composição através de nutrição mineral e carbono e hidrogênio. Aqui nós vemos que a matéria seca da planta ela é composta de 90 a 95% de carbono, hidrogênio e oxigênio. Seria o esqueleto carbônico com as ligações de hidrogênio e oxigênio. Os minerais compõem da matéria seca cerca de 5 a 10% do total dessa matéria seca. O que são elementos essenciais minerais? São nutrientes de origem de rochas e minerais que sem eles a planta não consegue cumprir suas funções vitais e morrem. Ou seja, a ausência causa letalidade. Ele vai compor compostos orgânicos essenciais para a planta e participar de reações essenciais. A gente vai ver mais para frente quais compostos orgânicos, alguns exemplos, e quais reações. Por exemplo, que nós temos alguns elementos essenciais, como o potássio, que vão participar de ativação de enzima, e não em si como compostos orgânicos. Aqui nós temos a lista dos elementos essenciais, os benéficos, que nós vamos ver essas definições mais para frente, e os essenciais não minerais. Os essenciais não minerais são aqueles que nós comentamos: hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Nós temos aqui um asterisco no cobalto e no molibdênio, que eles são importantíssimos no ciclo do nitrogênio, sendo que o cobalto ele é benéfico para a planta, mas ele é essencial para as bactérias fixadoras de nitrogênio. E o molibdênio ele vai participar, nós vamos ver mais para frente, no ciclo do nitrogênio em algumas enzimas. Nós temos aqui os outros, está visível, mas magnésio, cálcio, potássio, manganês, ferro, níquel é o mais recente descoberto, cobre, zinco, boro, nitrogênio, fósforo, enxofre e cloro. Os metais alcalinos terrosos, metais internos, e aqui os ametais, mas que também estão presentes em rochas e minerais. Silício, selênio, que são benéficos, nós vamos ver mais para frente a questão do silício e outros elementos. Macronutrientes e micronutrientes. A diferença é a quantidade exigida pela planta. Nós podemos ver aqui que a aplicação de macronutrientes para correção da fertilidade ele ocorre na razão de quilogramas por hectare, sendo que na condição de micronutrientes essa ocorre na razão de grama por hectare. Nós temos aqui nitrogênio, fósforo, potássio, NPK, que é o mais comum de se comprar, em maior quantidade exigida, cálcio, magnésio e enxofre. Nós vamos ver a respeito da mobilidade do cálcio. O magnésio está na molécula de clorofila, é extremamente importante. E os micronutrientes, nós temos aqui boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, níquel, como eu já falei, níquel foi o último a ser descoberto. E o cobalto, sendo que ele, como eu já disse, ele acaba sendo essencial para a bactéria fixadora de nitrogênio. Alguns autores falam que ele é essencial na soja e leguminosas, porém o que se tem como consenso mais organizado seria que o cobalto ele é benéfico, sendo essencial apenas para as bactérias fixadoras de nitrogênio.
Não podemos falar de nutrição mineral sem comentarmos sobre as questões de física do solo e fertilidade do solo. Sobre as questões da física do solo, nós temos aqui uma definição simples, seria estrutura e textura. A estrutura do solo, ela vai se agrupar as partículas do solo em vários tipos de conformações geométricas. Por exemplo, a laminar, que é característica do solo bem compactado, onde você vê lâminas de diferentes composições, diferentes texturas, cores no solo. Essa aqui é a estrutura. Colunar, o nome é autoexplicativo. Prismática, que lembra um prisma de vidro. Blocos angulares, granular, blocos subangulares. A estrutura, ela é corrigida facilmente com a utilização de maquinário, a utilização de manejo. Porém, a textura do solo, ela não tem como corrigir. Você não consegue transformar um solo arenoso em um solo argiloso, a não ser com a aplicação de argila. O que acontece que vai gerar isso daqui, interferência na nutrição mineral? Primeiro, isso altera a capacidade de retenção de água. Quanto mais argiloso, menos drenagem, maior retenção de água. Quanto mais arenoso, maior drenagem. Altera a habilidade que certo material tem de reter algum determinado nutriente. Agora, na questão da estrutura, como eu disse, ela vai alterar nessa questão da drenagem, da capacidade de reter alguns nutrientes. Só que ela consegue ser corrigida através de maquinário, de subsolador, arador, gradagem e outros tipos de manejo agronômico. O que acontece sobre a questão da física do solo e a conservação do solo e da água no solo? Nós temos aqui um solo com suas três composições de textural: areia, silt e argila. A argila é a fração mais menor, é a fração menor do solo, mas o silt é a fração média, a areia é a fração mais grossa. E nós temos aqui que nesse aglomerado nós temos aqui tipo um bloco de solo, que seria uma questão aqui da estrutura do solo, vários. Nós temos macroporos, que seriam espaços entre esses agregados. E nós temos os microporos, que seriam espaços dentro dos agregados. Esses poros, eles vão estar repletos de água e gases. Os macroporos, quando eles estão completamente cheios, significa que o solo está na capacidade de campo. Ou seja, ele está completamente saturado de água. Se você colocar mais água, você vai alagar e o solo não vai ter mais... ele vai preencher os microporos de água também. Ele não vai ter como fazer trocas gasosas com a raiz. As raízes não vão obter gases, exceto algumas raízes adaptadas a esse tipo de ambiente. Elas não vão ter como obter gás. Sem gás, oxigênio, por exemplo, as raízes não vão fazer respiração celular, vão entrar em fermentação, e isso vai gerar a morte do tecido vegetal. Aqui nós temos um exemplo de produção de arroz de irrigado e arroz sem irrigação. Nós vemos que a produção ela é bem maior quando há a disponibilidade hídrica. E isso significa que solos que têm uma disponibilidade hídrica maior, como os solos argilosos, eles vão ter uma melhor capacidade de manter aquele vegetal com o seu metabolismo funcionando na maior produtividade possível, na maior eficiência possível. No caso aqui, a relação da adubação nitrogenada com a capacidade de água no solo, que é uma das relações que nós vamos ver entre a fertilidade e a nutrição. Aqui é sobre a CTC, capacidade de troca de cátions. Como nós estamos lidando com minerais, com íons e ânions, nós temos que alguns materiais eles têm uma capacidade maior de reter determinado tipo de elemento do que outros. Por exemplo aqui, CTC muito alto, capacidade de troca de cátions alta, significa um alto teor de argila, junto também pode ter matéria orgânica e tal, e ela tem uma capacidade maior de reter cátions, sendo que
reduzir o teor de argila, maior teor aqui no caso de areia, ela vai conseguir reter menos cátions, ou seja, vai disponibilizar menos nutrientes catiônicos para a planta. E os colóides do solo, que seriam os agregados junto a uma solução do solo, eles vão ter diferentes nutrientes agregados, dependendo da afinidade elétrica daquele tipo de agregado. Aqui no caso nós vemos afinidade elétrica negativa com cátions, afinidade elétrica positiva com os ânions do solo, todos apresentando nutrientes essenciais para a planta. Aqui um gráfico demonstrando a importância. Nós falamos da água, falamos da estrutura, da textura, e aqui nós vamos falar do pH. A importância da correção do pH na fertilidade do solo e na nutrição mineral. O solo arenoso tem baixo teor de matéria orgânica e ele vai ter um pH mais alto. Solo argiloso ou com alto teor de matéria orgânica vai ter um pH menor, vai precisar de maior, ele vai precisar de maior aplicação de calcário para corrigir o pH, porque a matéria orgânica diminui o pH do solo. Ou seja, solos básicos você corrige com matéria orgânica. Solos ácidos, no caso aqui solo rico em matéria orgânica e rico em argila, que vai ser os mais ácidos, você corrige ele com calcário, que é solos ricos em matéria orgânica e argiloso, corrige com calcário, carbonato de cálcio aqui no caso. E solos pobres em matéria orgânica e pobres em argila, a gente corrige aplicando matéria orgânica para diminuir o pH e aumentar a acidez. Aqui nós temos o gráfico que mostra qual que é a importância do pH, que nós temos os vários nutrientes minerais e o ponto óptimo, o ponto de melhor absorção de nutrientes para a planta. Isso é um gráfico médio, vai depender das plantas, mas é utilizado, publicado por Malavolta aqui, que é um dos criadores da quinta aproximação, que é o que rege até hoje, é mais utilizado sobre as questões de fertilidade do solo, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Então nós temos que o pH de 6,5 é o pH ótimo para melhor otimização, eficiência de absorção de todos, absorção e assimilação de todos os nutrientes minerais. Por último, a influência da fertilidade no solo, que nós vamos ver aqui sobre a nutrição mineral, é a lei de Liebig. Liebig, escreve assim, é um alemão, que ele propôs que a essencialidade do nutriente, ela não tem um nutriente mais essencial que o outro. Se o nutriente estiver em menor quantidade, estiver abaixo da quantidade essencial que a planta precisa dele, a quantidade, se por exemplo a planta precisa de 20 no caso aqui, de selênio, e ela não tem, apesar do selênio ser benéfico, né, ele não é essencial. Se ela precisar, então aqui colocou nitrogênio aqui com o NI, nitrogênio inorgânico, se ela precisar de 20 de nitrogênio e ela tem 15, é o nitrogênio que é o fator limitante. Agora, se ela precisar de boro, que normalmente é quantidade pouca, se ela precisar de 5 de boro, ela tem os 20 de nitrogênio, mas ela não tem os 5 de boro, é o boro que vai ser o nutriente limitante. O nutriente limitante, ele não quer dizer que ele é a maior quantidade que você tem disponível, mas quer dizer que se você não tiver a quantidade daquele nutriente disponível, a planta vai sofrer os efeitos. Então, o menor nutriente que está abaixo do nível que a planta precisa, o nutriente que está abaixo do nível que a planta precisa, daquele nutriente é o nutriente que vai estar fazendo o efeito de perdas de produtividade. Aqui nós começamos a parte de fisiologia em si. Nós temos vários tipos de absorção de nutrientes.
A difusão, que é feita pelo gradiente de concentração, que é como ocorre o transporte de fosfato. Interceptação, que é quando a raiz ela toca, ela cresce em direção àquele nutriente, que é o caso do cálcio aqui, e absorve ele através desse crescimento do sistema radicular, aqui no caso do tricoma radicular. E nós temos o fluxo de massa. O fluxo de massa que ocorre aqui no nitrogênio é quando há um movimento do solo nos nutrientes por conta do movimento da água junto com os minerais, que pode estar sendo movido por conta de gravidade ou outras forças que atuam nesse movimento, e isso tem contato com a raiz e a raiz absorve o nutriente. A absorção pode ser transmembranar, que seria o meio termo entre a simplástica e a apoplástica. Simplástica, no qual a via de transmissão da água com o nutriente, ou do nutriente para a solução que vai ser transmitida até o cilindro vascular, ela ocorre passando pelo simplástico. Ela tem que passar pela membrana celular, ser selecionada e isso conduzido para outros. E a via apoplástica, que acontece por espaços na parede celular, onde esses espaços não vão ter capacidade seletiva, e por fim, ao chegar na endoderme, a endoderme vai obrigatoriamente fazer com que o transporte seja simplástico, para que haja a seleção do conteúdo a ser absorvido e translocado para a parte aérea. Aqui nós podemos ver na célula, né, o transporte apoplástico em espaços na parede celular, e o simplástico, que ele vai passar por plasmodesma, membrana, participar da seleção da célula selecionada, que naquele soluto vai ser transportado para outras células até chegar nos elementos de condução. Aqui nós temos algumas formas dessa seleção que ocorre na membrana. Ela pode ser por difusão simples, alguns gases como o CO2 fazem esse tipo de difusão. Difusão facilitada, que vai ter um canal transportador que vai carrear, por exemplo, o potássio para dentro da célula. Transporte ativo, com gás energético, gás de ATP, que ele pode ser do tipo symport, onde dois nutrientes vão ser jogados para dentro da célula ao mesmo tempo, e antiport, onde tem que sair um para entrar o outro. E aqui é bomba de ATPase, gasto de energia, de consumo de ATP, para transportar, no caso aqui, o transporte exócrino, né, para fora da célula. Essa equação que rege a velocidade de absorção do nutriente. Aqui nós podemos ver a concentração do nutriente mineral externo. Vmax é a velocidade máxima que pode absorver. Km é a constante do Michaelis da equação. A concentração máxima de nutriente mineral que ela pode absorver é metade da velocidade máxima. E é uma constante ela corresponde à medida de afinidade, essa constante é uma medida de afinidade do carreador para o nutriente mineral. Quanto menor essa constante, maior a afinidade daquela planta com o nutriente, para a absorção do nutriente. O km, que é a constante, e a velocidade máxima são parâmetros cinéticos, ou seja, parâmetros que regem a velocidade de absorção, a movimentação dessa absorção, são características intrínsecas da planta, ou seja, variam de acordo com a espécie, cultivar, adaptabilidade ao ambiente, e, como eu já dito, confere maior ou menor habilidade de absorção. E o desejável é ter um menor km e maior Vmax, ou seja, maior velocidade de absorção e a constante menor. Como a gente pode ver aqui, a constante ela está abaixo, junto com a constante e a concentração do nutriente mineral estão dividindo. Então, o Vmax maior aumenta, a km menor, ela aumenta a velocidade de absorção. O que tiver aqui
tiver aqui tem que ser menor para aumentar a velocidade, e aqui tem que ser maior para aumentar a velocidade de absorção. A gente pode ver em duas plantas diferentes, o arroz, orizo sativo, feijoeiro, fazelos vulgares, sobre a questão da absorção de fosfato, absorção em gramas por massa seca por hora. E aqui é concentração na solução, concentração na planta e concentração na solução. Aí nós temos todos os fatores da equação, o Vmax do arroz, o Vmax do feijoeiro, o Km, que ele vai ser metade, o valor metade do Vmax, valor correspondente à metade do Vmax é onde a gente vai encontrar o Km, constante de aqui nós vemos que a planta ela não esgota a solução do solo, ela tem uma concentração mínima, onde ela não vai conseguir fazer mais absorção daquele nutriente. A concentração do nutriente mineral no solo, na solução, ela não é esgotada. E voltando aqui aos parâmetros de maior, que conferem maior eficiência, maior Vmax, menor constante e menor CM, ou seja, maior velocidade máxima de absorção, a menor constante, que vai aumentar a velocidade total de absorção quando jogada na forma, e menor C mínimo, que significa que quanto mais a planta conseguir absorver de nutriente da solução, melhor. Fatores que afetam, alteram a absorção radicular, nós temos fatores externos, né, que estariam relacionados àquela questão da fertilidade do solo, física do solo, conservação do solo, irrigação, aí temos pH, a gente vai comentar um pouco a associação com micorrizas, toda a característica física do ambiente, no caso, isso vai alterar a concentração do nutriente da solução do solo na superfície da raiz, vai influenciar na capacidade de absorção. E além disso, nós temos fatores genéticos da planta, como a gente já comentou, Km, Vmax, Cm mínimo, que são características da planta. O estado iônico da célula ele seria relacionado a fatores externos, porque é questão de se a planta está saturada com íons, o que vai gerar também equilíbrio osmótico, preenchimento, estado de turgidez da célula e tal. E isso também é relacionado com a quantidade, concentração de carboidratos. A planta, se ela tem habilidade de transpiração, qual que é a taxa de transpiração, evapotranspiração dela, condutância estomática e tal. Todos esses fatores vão influenciar. E por fim, nós vamos ter a absorção radicular. O transporte ele é radial, ou seja, ele ocorre transversalmente, né? No questão, por exemplo, na raiz, ele tem que ser absorvido pelo tricômio radicular, passar pelo córtex até chegar na endoderme, e aí, após chegar na endoderme, ele vai ter que ser transportado a longa distância através dos elementos condutores, como elementos de vaso, traqueídeos, no caso do xilema, e elementos de tubo crivado, no caso do floema, na redistribuição. A redistribuição é a capacidade que a planta tem de transferir um nutriente de um órgão que necessita menos para um órgão que necessita mais. Essa redistribuição ocorre no floema. O xilema, ela ocorre da raiz para a parte aérea, e da parte aérea pelo floema ela vai ser redistribuída para órgãos que tenham maior necessidade. E aí entra o critério de mobilidade no floema. Ou seja, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, eles são móveis. Nós vamos ver mais para frente que os sintomas de deficiência desses nutrientes vão ocorrer em folhas velhas. O enxofre, o cobre, o ferro, o manganês, zinco e molibdênio são pouco móveis. Então, eles vão ocorrer em folhas
novas, os sintomas de deficiência. Boro e cálcio são praticamente imóveis. O que acontece? Nas folhas novas e nas regiões meristemáticas que vão acontecer, além de problemas no fruto. O que significa que eles são praticamente imóveis? Você vai ter que fazer praticamente, para uma produtividade boa, aplicação foliar e no fruto desses nutrientes. Porque uma vez que você aplica no solo e a planta absorveu, não consegue mais absorver, ela não vai conseguir translocar aquilo de outros órgãos. Então você não transporta para o desenvolvimento contínuo da planta. Ela precisa estar sempre recebendo esse tipo de nutriente, e aí abre-se mão da aplicação foliar para absorção desses nutrientes. Questão de exigências que nós estávamos comentando sobre a lei de Liebig lá, a lei de Liebig fala que não existe uma definição sobre qual nutriente que vai limitar a planta. O nutriente que não tiver disponibilidade para a planta vai efetuar aquele dano na planta. Só que nós temos uma questão de hierarquia aqui na quantidade, que nós vamos ver que normalmente as plantas, isso vai variar com planta, com a espécie, mas normalmente as plantas vão precisar de mais nitrogênio e potássio, mais do que cálcio, mais do que magnésio, e fósforo e enxofre numa mesma proporção. Normalmente a correção mais simples que existe, ela é feita utilizando apenas nitrogênio, potássio e fósforo, por conta de que nossos solos eles são mais deficientes nesses três nutrientes, sendo que cálcio, magnésio e enxofre eles vão ter maior quantidade e consegue-se disponibilizar isso sem abrir mão de aplicação química de fertilizantes. Em micronutrientes, o ferro vai ser maior quantidade, depois manganês, zinco, cobre, boro e molibdênio, sendo que tanto boro quanto cálcio, para uma boa produção agrícola, nós precisamos de fazer aplicação foliar e no fruto. Na produção orgânica, utiliza-se como fonte de cálcio farelo de casca de ovo. Você faz a queima, né, da casca de ovo, faz a esterilização através de altas temperaturas, moe aquilo e depois utiliza-se uma aplicação através de borrifação da solução com essa casca de ovo, ou do soro de leite, que também é utilizado o soro de leite como fungicida orgânico para aplicação, proteção. O boro já se utiliza tratamento químico, até onde eu sei apenas tratamento químico. Aqui nós temos um gráfico sobre o acúmulo de nutrientes, como massa seca, acúmulo de massa seca de acordo com a parte aérea da planta no tempo. Parte aérea total, nós vemos que após 48 dias após a emergência começa um crescimento bem abrupto, um crescimento com característica quadrática. Nós temos até um determinado ponto onde vai diminuir, começa a diminuir. Temos o primeiro ponto de inflexão aqui. E nós conseguimos separar pelos órgãos. Nós vemos que as folhas correspondem à maior parte desse crescimento. Depois nós temos os caules e ramos. E por último, flores e frutos. E que as flores e frutos só aparecem aqui após os 48 dias, que é o primeiro pico de crescimento, que somado aos outros órgãos nós vemos que é a somatória de tudo isso que compõe toda a parte aérea, mas que se separados, a folha vai ser o principal órgão dreno de nutrientes. Novamente aqui cada nutriente, nós temos o nitrogênio, que ele é importantíssimo na produção de enzimas e proteínas. Nas folhas principalmente nós precisamos de enzimas, a rubisco, que é a enzima maior abundante no planeta, maior abundância no planeta. Nós temos aqui as folhas, vamos precisar de bastante nitrogênio, principalmente para as enzimas na fotossíntese, que é a função principal da folha.
O fósforo ele vai ter também bastante abundância na planta toda, e ele é fonte para algumas enzimas, proteínas de membrana e ATP. E nós vemos que ele chega a um ponto aqui que ele, em flores e frutos, ultrapassa. Principalmente aqui no caso não vai ser culpa das flores, vai ser dos frutos, que vão precisar de todo esse ATP para o mantimento do embrião posteriormente. E a queda aqui, o principal componente é as folhas, pela questão da senescência e realocamento de produtos e energias. Da energia e nutrientes. O cálcio, nós vemos aqui que ele tem pouca alocação em flores e frutos, como nós falamos, ele veio para as folhas, ele não vai sair dessas folhas para ser realocado nessas outras partes. Então precisa, para evitar alguns problemas, ser aplicado via foliar, no fruto, exogenamente. Potássio, ativador de enzima, importante para o estômago, a abertura estomática, controle da evapotranspiração. Nós vemos aqui que ele está nas folhas, depois começa a decair, vai aumentar em caules e ramos, flores e frutos. Logo, o que a gente vê dessa questão de decair na folha é a mobilidade está sendo translocada para esses outros órgãos. Magnésio também vai ter maior quantidade nas folhas, como eu disse, o átomo central da molécula de clorofila. Caules e ramos que apresentam alguma fotossíntese também vão apresentar mais do que flores e frutos. Enxofre, importante em componentes de algumas enzimas, ativador de alguns processos metabólicos. Vai estar bastante presente em flores e frutos, até porque ele é utilizado como composto de defesa em alguns frutos e flores também. Como já comentado em alguns pontos, os nutrientes eles têm funções estruturais, constituintes de enzima, ativador enzimático, no caso estrutural, nitrogênio, componente de proteínas, aminoácidos que vão compor proteínas, que podem se tornar enzimas ou outros tipos de elementos metabólicos. Magnésio, como eu disse, átomo central da molécula de clorofila. Molibdênio, constituinte de enzima, no caso aqui da redutase do nitrato. Ferro, que está presente em citocromos. Cofator, ativadores de enzima, eles são íons, por exemplo, o potássio, que vai ativar tem atividade metabólica, no caso no estômago, na célula guarda, para poder fazer abertura e fechamento, só que aí é por conta de osmose, e eles são fatores em algumas enzimas, esses íons todos aqui. O amarelo indicando que é pouco móvel, o verde que é muito móvel. E coenzimas, por exemplo, nicotinamida de fosfato participa em reações de óxido redução. Aqui é mais ou menos como seria a posição na célula desse composto. Os compostos estruturais dentro da célula, grupo prostético, eles estariam em algum tipo de ligação na membrana, e o ativador eles acabam ativando por contato, mas não permanecem na célula, no local de ativação, no local que ele vai ser utilizado. Começar a falar agora sobre os elementos separadamente. Na atmosfera ele é obtido como um gás, N2. Na planta ele é absorvido na forma de nitrato e ligação de nitrogênio com amônio. E os processos que devem ocorrer para poder fazer a assimilação é a fixação biológica, fixação industrial, que é a transformação através da indústria de uma forma assimilável pela planta, fixar o nitrogênio gasoso em um tipo de forma como a ureia ou que possa ser utilizado para aplicação no solo e absorvido.
atmosférica ela pode ocorrer através de reações na atmosfera que transformem o gás em algum composto que não seja o N2, o nitrogênio molecular. A fixação biológica de nitrogênio ela é um sistema simbiótico com algumas bactérias, normalmente é nas fabáceas, com o gênero de bactérias Rhizobium, que essas bactérias vão apresentar a enzima nitrogenase. A nitrogenase precisa de ferro e molibdênio para transformar o nitrogênio molecular em 2 moléculas de ureia. Aqui nós vemos os 2 complexos, que são os complexos enzimáticos da nitrogenase, vai ser ferro-proteína, e molibdênio ferro-proteína. Consumo de 16 ATP, reação de oxirredução aqui da ferredoxina, e isso vai transformar o nitrogênio molecular em 2 ureia mais hidrogênio molecular. Como demonstrado, é um complexo de 2 subunidades, complexo enzimático, a nitrogenase. Os complexos vão ser ferro-proteína, ferro-molibdênio-proteína. Outros nutrientes necessários sem ser o nitrogênio para essa atividade: o fósforo e o magnésio. Novamente, lembrando da clorofila, produção de ATP, e depois vai ter consumo de ATP nessa reação. Cálcio, importante na nodulação. O cobalto para cobalamina e leghemoglobina, que vai ter são enzimas da bactéria fixadora. Absorção: nitrato, amônio, que vai ser assimilado pela planta, ureia e N+. Funções do nitrogênio: 90% vai ser nitrogênio orgânico, ou seja, 80% desses 90% proteínas, 10% nos ácidos nucleicos, DNA, RNA. Como já dito, função estrutural: aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas. Na clorofila, que vai ter partes proteicas, ácidos nucleicos, ATP, hormônios e outros. Agora nós vamos começar a falar sobre a questão de sintomas visuais de deficiência. E a primeira coisa para se falar de sintomas visuais de deficiência é falar: sintomas visuais podem ser nutritivos ou através de alguma patologia. Como discernir se o sintoma é nutritivo ou patológico? É uma patologia causada por algum fungo, bactéria. A presença de simetria, nós vemos que a partir de um eixo bilateral, nós conseguimos ver que esse lado está simétrico ao outro lado. Isso seria um sintoma nutricional. Como não há uma simetria, nós vemos aqui que de um lado nós temos essas manchas com formas de pinta, dessa que pinta, e uma necrose característica na parte basal do limbo foliar. Isso é característica de doença. Doenças de plantas, elas não são homogêneas, elas não se apresentam na mesma região da árvore. Por exemplo, se nós tivermos uma árvore aqui, uma característica de sintoma nutritivo, de deficiência nutricional, seria com que todas as folhas dessa parte aqui apresentassem na folha e na mesma região. Se for doença, não necessariamente eu tenho que apresentar os mesmos sintomas nessa parte da planta. Ela pode ter espaçado. Ela pode apresentar em algumas folhas, em outras folhas não. E quando é nutritivo, toda a região vai apresentar aquela característica homogênea na folha e na mesma região. A partir disso, nós vemos quais são os sintomas de deficiência do nitrogênio. Aqui nós vemos uma clorose generalizada no limbo foliar. Clorose é um termo agronômico utilizado para denominar um amarelecimento das folhas. Nós temos amarelecimento e necrose. Aqui no caso, o potássio ele gera uma necrose na extremidade, como a gente vai ver mais para frente, do limbo. E
A clorose seria esse amarelecimento aqui gerado no enxofre. O amarelecimento, nós vemos a folha saudável, ela é bem verde. No caso do café, um verde escuro. E quando há deficiência de nitrogênio, ela fica bem clara, com verde bem amarelado. Parece uma caneta marca-texto. Aqui nós temos folha de milho, uma imagem que mostra todos os nutrientes na folha. Nós podemos ver aqui as folhas mais velhas, deficiência de nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é móvel, então é nas folhas velhas que vai ser localizado. Ele vai ser conduzido até as folhas mais jovens. A clorose generalizada começa na extremidade apical da folha, em direção à bainha da folha, no caso do milho, a direção à base, ao pecíolo. Fósforo. Ele é altamente limitante em solos tropicais, ou seja, nossos solos tem que ser aplicado para corrigir o problema que os nossos solos são geralmente ácidos, e isso faz com que o fósforo fique indisponível, e o problema do solos ácidos e pobres, como os nossos, é o alumínio, que acaba complexando com o fósforo e ficando altamente disponível, sendo altamente necessitado de fazer a aplicação corretiva da fertilidade do fósforo. A planta ela absorve o fosfato aqui. Fósforo inorgânico ele se apresenta como fosfato, maior concentração nas folhas, no caso. O orgânico ele vai estar presente nas membranas, DNA e RNA. Nós temos os grupos fosfatados e no ATP. Portanto, ele tem função estrutural e uma essencialidade indiscutível na planta, sendo que é causa de vários estudos sobre nutrição mineral e fertilidade de plantas. Aqui outros fosfolipídios na membrana, ácidos nucleicos, compostos ricos em energia do ATP já citado, no caso lá nas bactérias fixadoras que nós já falamos. E processo que exige ATP, ele também pode estar presente ligado a alguns, já falamos que fosfolipídio e tal. Sintoma no café. O sintoma clássico é esse arroxeamento, que é característica de presença de antocianina, que tende a evitar danos causados por estresse, por oxidação. No caso do café aqui, ele dá uma clorose junta de necrose, um roxeamento leve nos bordos. Eu esqueci de comentar no início lá de sintoma. Aparecer o sintoma visual na cultura já significa que tem dano na produtividade. A produtividade não vai ser esperada. Você pode tentar fazer a correção via aplicação foliar e correção da fertilidade do solo, mas essa correção ela não vai conseguir recuperar o dano que já ocorreu, e ela é utilizada mais para preparar o solo para a próxima cultura ou para a próxima safra, no caso de cultura perene. Aí, características seriam o arroxeamento, que a gente vai ver no milho, ele é assim, amarelecimento, no caso aqui do café, um verde escuro, e as plantas pequenas, porque elas têm menos energia para dispor para o crescimento. Aqui no caso nós temos o arroxeamento, né, aparecimento de antocianina, no caso do milho também, nos bordos aqui. O milho também ele vai acumular antocianina, o que mostra mais uma vez que é difícil fazer a detecção através apenas de sintomas visuais, que no caso de frio ele vai acumular antocianina, vai apresentar folhas roxas. No caso de danos em geral do estresse, ele apresenta folhas com esse arroxeamento. Aqui nós temos plantas pequenas, que comentamos ser um sintoma também. Arroxeamento, queima nas extremidades. E uma das coisas que é utilizado como manejo para diminuir a falta de fósforo no ambiente é a aplicação de fungos micorrízicos
que vão auxiliar, a planta fornece para esses fungos carboidratos para fazer a atividade metabólica desses fungos, e esses fungos aumentam a área. Eles são muito mais simples do que fazer o crescimento radicular e aumentam a área de absorção do sistema radicular no solo. Como tem um menor gasto com o crescimento desses fungos, a planta ela ganha em eficiência ao disponibilizar o recurso energético para o fungo, e o fungo disponibiliza maior área de absorção de nutrientes para a planta. E aí nós vemos que quando há inoculação, mesmo com a aplicação de fósforo, há maior crescimento da planta. Sem inoculação, nós temos apenas um crescimento leve do fósforo, o que vemos que a inoculação é extremamente benéfica para comparação sem inoculação. Nós temos que a inoculação é extremamente benéfica para a absorção de fósforo. Às vezes, comparando com o tratamento sem inoculação, ele é bem maior mesmo sem a necessidade de aplicação de fósforo através da correção da fertilidade do solo. Potássio é absorvido na forma catiônica. Nós já falamos que ele tem função de regulação enzimática, tá? Ativador de enzima. Ele não é estrutural, ativa mais de 50 enzimas. Tem função na respiração, por conta da transpiração, nós já comentamos. Função na síntese de amido, nós vamos ver um sintoma de deficiência no fruto da batata. Ativa a questão enzimática para síntese de proteínas, a teperase de membrana. Regulação osmótica, que vai ser a função que ele vai fazer na abertura estomática. Então ele tem função na tolerância à seca, junto com a ácido abscísico, que vocês viram ou devem ter visto, ou verão mais para frente, em hormônios, reguladores, fito-hormônios. Aqui, questão que nós já falamos, transporte através de osmótico, características organolépticas dos frutos, na qualidade. Ele é utilizado também para aumentar a queima de produtos na agricultura, como tabaco, e utilizado também na produção de combustíveis lignocelulósicos. Utiliza uma maior aplicação de potássio para melhorar a combustão desses combustíveis lignocelulósicos, como resíduos da produção de milho, da produção de cana, dentre outros. Sintoma é móvel nas folhas velhas, que nós vamos ver aqui. Clorose, amarelecimento, nervura, que apresenta uma clorose, e nos bordos. Aqui, necrose, no caso no café, necrose nas extremidades do limbo foliar, o amarelecimento, a nervura um pouco mais clara, o amarelecimento entre as nervuras. Aqui, as mesmas características, os bordos com necrose, o amido escurecendo, no caso da batata, quando tem menos potássio, há uma produção deficiente do amido, e ele acaba oxidando mais facilmente, escurecendo. Cálcio é absorvido na forma catiônica, cálcio 2+. Ele pode estar presente na planta em pectatos de cálcio na parede celular, ou em sais, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio. Normalmente são sais produzidos para defesa contra a herbivoria, a defesa mecânica, ou como uma forma de a planta mobilizar certos compostos e evitar com que esses compostos sejam translocados pela planta e causem algum dano em membrana ou algum outro tipo de estrutura. Nós falamos, ele vai ter função na membrana celular, na composição da parede, na germinação do grão de pólen e do crescimento do tubo polínico, e ativa algumas, porém poucas enzimas. Os sintomas de deficiência: podridão apical do fruto no tomate, o bitter pit na maçã, porém não tem foto para demonstrar. Aqui no tomate nós vemos que ele gera essa
podridão apical do fruto, que por conta de deficiência na formação da parede vegetal celular, ela não consegue expandir e manter a sua composição. O que acontece é que gera uma deterioração e acaba oxidando e deteriorando através de criar uma porta de entrada para alguns patógenos e decomposição do fruto. Além disso, nós vemos aqui na produção de semente, que no caso do tomate tem bastante cálcio na semente, ela não consegue ser realizada com efetividade e acaba ocasionando danos no fruto. Folhas novas, porque ele é praticamente imóvel, e nos meristemas. Nós temos aqui deficiência de cálcio, nós temos extremidade do limbo com clorose e certa necrose e pontos de deficiência. Magnésio absorvido também na forma catiônica, porém ele é móvel. Funções: componente da clorofila, como eu disse, ele é o átomo central na molécula de clorofila. Ativador de enzimas, cofator de enzimas fosforilativas do ATP, e em processos que requerem ou fornecem energia, como fotossíntese, a clorofila, respiração, que está ligada à fotossíntese. A respiração vai ser o consumo da sacarose da fotossíntese. Absorção iônica, que está relacionada aos processos osmóticos. Fixação biológica de nitrogênio. Síntese de carboidratos, proteínas, lipídios, como cofatores de enzimas. Aqui nós vemos entre as nervuras o sintoma de clorose, é característica da deficiência do magnésio. Como ele é móvel, nas folhas mais velhas nós vamos identificar aqui, ó, entre as nervuras, no milho, entre as nervuras. O enxofre, ele é assimilado como sulfato, tem função estrutural, componente de aminoácidos, proteínas, enzimas, ligação de sulfeto, funções metabólicas, e o grupo sulfidrilo, ele é ativo em algumas enzimas. Alguns compostos voláteis de defesa, por exemplo, alho e cebola, tem alguns trióxidos de enxofre, ácidos com óxidos de enxofre, são utilizados na defesa, porém também são utilizados como sinalizador para que alguns patógenos, principalmente fungos, antigamente eles eram conhecidos como escleróides, só que mudou o nome recentemente. Eles descobriram que os escleróides de alho e cebola, eles não são mais identificados como escleróides, porém eu não lembro a definição nova que foi atribuída a eles. Mas esses escleróides são aquelas pintinhas, uma pulvurulenta preta, tipo um farelo preto que fica na cebola e no alho, mais comum que na cebola, porque o alho não consegue nem ser comercializado com aquilo. Eles são fungos, estruturas de resistência que eles, ao identificar esses compostos de enxofre presentes na subfamília, aliás, família Amarilidae, eles saem da estrutura de resistência e contaminam essas plantas. E é utilizado como forma de defesa, porém, para esse patógeno, ele, por conta da evolução paralela entre os dois, o fungo e as plantas da subfamília aliás, família Amarilidae, eles acabaram evoluindo paralelamente e o fungo utilizou para esses compostos para identificar seu hospedeiro e sair da estrutura de resistência e parasitar. Temos sulfolipídios, membranas clorofila, fitoquelatinas, outros compostos que utilizam o enxofre como base para as suas moléculas. Pouco móvel, então a deficiência vai ser nas folhas mais novas. Tá vendo aqui a clorose generalizada pela folha toda, no caso do café, e nessa planta modelo aqui.